Olá, aqui é Márcio Silva do blog Top Saber, tudo bem? Nesse vídeo eu vou estar falando sobre a edição de texto do Blogger, para você estar editando o texto aí do seu blog e como criar um post no seu blog. Então eu estou aqui com a conta do meu blog aberta, já logada, e vou estar usando para esse exemplo um post do próprio blog Top Saber. Então eu vou estar entrando nele aqui, na edição do blog Top Saber, vou vir aqui em postagem, e aqui em postagem eu já tenho em rascunho um post para a gente estar fazendo a edição do texto. Mas como criar um post, você deve estar se perguntando. Para isso, a gente sempre vem nesse botão laranja aqui, ó, nova postagem, e clica nele. Quando a gente clica nele, você já deve ter visto isso em alguns vídeos que eu fiz, aparece essa edição de texto, onde você tem a opção escrever e HTML. Por enquanto a gente vai estar usando só escrever. E aqui do lado, no menu do lado direito, tem as opções de otimização do post. E aqui no topo da edição do texto, tem a barra de edição de texto. E basicamente você vai estar digitando o seu texto aqui, como se estivesse digitando no Word. Esse editor de texto ele conta com uma verificação ortográfica, e você também vai se deparar quando você escrever alguma palavra errada, que o Windows também reconhece aqui a autocorreção, e você pode estar corrigindo aqui com o botão direito. Clica com o direito em cima da palavra que está sublinhado de vermelho e escolhe aí o modo correto de se escrever. Clica com o direito em cima e escolhe aí o modo correto aí conforme o dicionário que você tem gravado no seu computador. E você vai estar digitando todo o seu texto aqui. E lembrando que eu falei nos vídeos anteriores, o ideal é que você digite o seu texto original, ou se você for pagar alguém para escrever para você, tome cuidado que não seja copiado esse texto, porque se o Google enxergar que foi duplicado, você vai perder relevância lá no buscador. Então, o que a gente vai precisar fazer aqui para estar exemplificando a edição de texto é digitar um texto, e eu já tenho esse texto digitado aqui no outro post, no rascunho. Eu vou fechar aqui e vou vir aqui em rascunhos, vou excluir esse aqui que eu acabei de mexer, porque eu digitei alguma coisa, ele já salva automaticamente. Vou excluir ele, e tem aqui o como criar um post e editar o texto no seu blog. Eu vou clicar em editar. Veja que o texto que eu digitei, ele está todo sem formatação. O único cuidado que eu tive foi de criar os espaços, os espaçamentos entre blocos. E já vou falar disso agora. É muito importante que na hora que você estiver digitando seu texto, não cometa esse erro aqui, ó. Então você observa que tem um bloco muito grande, sem espaço entre blocos. O que eu chamo de blocos? São linhas de raciocínio, são sequências de raciocínio que você digita. Por um exemplo, eu vou separar aqui de novo para você entender melhor. Então eu tenho aqui o que eu chamo de bloco de subtítulo. Eu coloco todo esse bloco aqui como subtítulo, você vai estar vendo mais para frente, e depois começa o texto. Então eu vou dar um exemplo aqui. Para esse post, o vídeo que vem a seguir, utilizei este mesmo post que está vendo agora, para que note a diferença no final da edição. Com isso também estaremos vendo como funciona na prática as funcionalidades da barra de edição de texto e a otimização do post no menu do lado direito do seu editor de posts. Então observa que aqui eu tive uma linha de raciocínio, e eu já ia começar a falar outra coisa do mesmo assunto, porém já ia começar um novo raciocínio, como se fosse estrofes, como se fosse uma conversa. Quando você está conversando com uma pessoa, você não fala direto e não deixa a pessoa falar. Então esses espaços aqui nada mais é do que um tempo para o cérebro da pessoa assimilar aquilo que você escreveu. Então o ideal é você escrever aí no máximo, observa aqui que no máximo, eu tenho aqui, com exceção do bloco que eu vou colocar de subtítulo, que ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas, a maioria delas tem de 4 a 5 linhas. Escreveu aí uma estrofe de raciocínio, uma frase de 4 a 5 linhas, 6 no máximo, em vez de continuar logo abaixo, você dá mais um Enter e começa a escrever outra linha. Uma coisa que eu faço muito também é uma pequena frase, dando introdução a outra, como por exemplo aqui, ó, tudo muito simples e poderá partir desse princípio.
e aqui embaixo eu já começo outro. Tem um outro exemplo aqui, ó. Então veja o vídeo abaixo e entenda isso na prática. Aqui embaixo eu já vou colocar um vídeo. Você vai estar vendo em outro vídeo como coloca esse vídeo. E em todo final de texto, isso daqui é uma dica que eu dou para você, coloca uma frase de efeito. E também convida o seu leitor para estar escrevendo na sua lista. Inscreva-se aqui e coloca o link do seu formulário aqui. E também dá uma chamada de ação para comentários. Isso é muito bom. Você chama o seu leitor para participar com você do blog. Então esse é o texto que eu vou estar usando de exemplo. Eu vou começar a editar ele agora. A primeira coisa que eu faço quando eu coloco o texto, que eu termino o texto, é vir aqui no primeiro bloco e colocar ele como subtítulo. Para isso eu vou vir aqui na barra de formatação de texto aqui em cima e vou escolher nessa caixinha aqui, vou clicar na flechinha e escolher subtítulo. Observe que ela assumiu um tamanho um pouco maior e está em negrito. Quando a gente faz isso, a gente coloca um subtítulo no texto e o buscador enxerga que a gente tem no título a nossa palavra-chave do post e no subtítulo a palavra-chave aqui de novo, ó. E vai estar escrevendo aí um pequeno texto e, se possível, tenta colocar sua palavra-chave nesse texto de novo. A segunda coisa que a gente pode estar fazendo é estar colocando algumas palavras importantes do texto em negrito ou em cores. Então, por exemplo, eu vou estar colocando aqui algumas palavras. Essa frase de chamadinha aqui no meio, eu vou estar colocando em negrito. Por que digo isso? Eu vou estar colocando em negrito e essa chamadinha aqui no meio, eu vou estar colocando em azul. Essa outra chamada aqui, eu vou estar colocando em vermelho e com um fundo amarelo, porque ela é a chamada do vídeo. Eu vou estar colocando aqui também em negrito e vou estar aumentando o tamanho para ver como é que fica. Aqui nessa opção aqui, a gente tem os tamanhos do texto e são pré-definidos, a gente não tem aqui números de fonte, porque isso a gente ajusta lá no modelo do blog. Então vou estar escolhendo grande aqui para ver como é que fica. Vai ficar legal na configuração do post. Eu posso até colocar aqui centralizado, mas eu não vou fazer isso ainda porque ainda vai o vídeo e pode ser que isso atrapalhe na minha inserção do vídeo. Depois a gente coloca em centralizado essa parte aqui. Esse espero que tenha gostado, também negrito. E observa aqui, que nem eu falei, uma chamada aqui, uma chamada de ação para a pessoa estar fazendo comentário. E se você quiser, você pode estar colocando aqui, ó, não será muito bem-vindo, também negrito, para dar mais ênfase na importância do comentário do seu leitor. E essa parte aqui, que eu considero uma das mais importantes, eu vou estar colocando a frase toda em negrito, que é a seguinte frase: se ainda não está inscrito para receber minhas dicas no seu e-mail, fique à vontade escrevendo-se aqui. Esse escrevendo-se aqui é onde vai ficar o nosso link. Eu vou estar colocando ele já está em negrito, eu só vou estar acrescentando o link. Para isso eu abro o blog, vou lá naquele banner que a gente acrescentou, no caso no outro vídeo foi Nostalgia Top, mas eu tenho aqui no Top Saber também. Clico aqui e copio o link da página de captura. Volto na edição do blog, seleciono escrevendo-se aqui, clico aqui, ó, no menu superior aqui de edição de texto, em link. Adiciono o link na caixa que aparece e deixo selecionado abrir esse link em uma nova janela e dou OK. Observe que ele ficou azul e sublinhado. Isso significa que o link está funcionando. E como eu disse, sempre acrescenta, se for do seu gosto, se for o caso, se você perceber que seus leitores vão gostar, uma frase de efeito no final do post. Eu sempre acrescento frases de personalidades. Então aqui o Emílio Odebrecht, ele falou a seguinte frase no decorrer de sua vida, de sua jornada: a comunicação é mais que informação. Informação subsidia, atualiza, nivela conhecimento. A comunicação sela pactos e educa. Então, em algum momento aqui desse post, eu falei de comunicação. E para mim tá fechando com, entre aspas, aí, com chave de ouro o post, eu sempre coloco uma frase de uma personalidade falando sobre o que eu falei no meio do post, que é para dar uma fixada na ideia. Então essa frase de efeito, a gente vai estar colocando ela em negrito e inclinado. Eu vou dar um Enter aqui, mais um Enter, e vou estar colocando aqui a minha assinatura, no caso a assinatura do blog Top Saber,
que nada mais é que no final um caloroso atenciosamente, que é para a pessoa se identificar com você que está escrevendo o post. Então eu sempre coloco, eu vou estar desligando o negrito e o sublinhado, então eu sempre coloco: te espero no próximo post, sucesso e um ótimo aprendizado, Márcio Silva, blog Top Saber. Essa parte a gente coloca em negrito e aqui o Top Saber eu vou estar colocando o link do blog. Aqui no caso eu sempre coloco sobre o meu blog, que é para a pessoa não só estar sabendo sobre o blog, como também estar conhecendo aqui o criador do blog, ou o administrador, ou o editor, ou seja, quem toma conta do blog. Eu vou estar copiando esse link e vou colar ele aqui no Top Saber. Para mim acrescentar um link, eu vou no menu superior e escolho link. Aqui em endereço de web, acrescento o link e desseleciono essa abrir link em uma nova janela, porque eu quero que ele abra na mesma janela do blog, para ele não fugir a atenção aí do blog. E dou OK. Observa que ficou azul. Eu posso vir aqui e mudar a cor. Posso colocar aqui vermelho. Então aqui logo depois dessa assinatura eu vou já deixar com 2 enters, que depois eu vou estar adicionando aqui um banner. Eu vou estar te mostrando como faz isso. Isso em um outro vídeo. Então a gente tem o nosso texto aqui todo editado. Ele está pronto para estar recebendo as imagens. Antes de terminar esse vídeo, eu vou estar explicando para você como fazer a configuração aqui da otimização do post. Primeiro, os marcadores. Dou um clique nele, abre essa caixa. Esses marcadores você tem que ser o mais objetivo possível. Você está falando do que e com o que aqui no post. Então, para ser bem objetivo, eu vou estar colocando aqui, e aconselho você colocar aí na sua configuração, o título do seu post como uma única palavra-chave. Então eu coloquei como criar um post e editar o texto do seu blog. Toda palavra-chave que você terminar de escrever, você coloca uma vírgula e dá um espaço e vai para outra palavra-chave. Então aqui eu coloquei o que eu estou falando e com o que eu estou falando. Eu estou falando com o blogger. Então eu vou colocar aqui blogger. Estou falando como criar um post e editar o texto no seu blog. Com o blogger, aonde no seu blog, ainda posso colocar aqui texto e editar. Porque eu repeti algumas palavras que já tinha dentro do título. Isso a gente chama de variação. Eu coloco o título para aquelas pessoas que procuram com a palavra-chave e digitam todo o título daquele assunto que ele quer achar no Google. E também coloco as variações, porque de tanto eu falar desse assunto e de tanto eu colocar tags no meu blog desse assunto, uma hora eu vou ter relevância no Google e você também. E quando a pessoa colocar blogger, blog, texto, editar, o blog vai entender que você tem a palavra-chave na sua tag e tem essas palavras-chave dentro do seu texto em vários posts e vai te dar relevância aí no Google. E para finalizar aqui as tags, você vai estar colocando as palavras-chave do seu blog. Então aqui eu coloco top, saber, top, vírgula, espaço saber, vírgula, espaço, top, saber. E o meu nome. E você deve estar perguntando, por que o nome? Porque você tem um blog, você é criador dele, você se apresenta na página de apresentação do seu blog e às vezes a pessoa não vai lembrar o nome do seu blog e quer achar a sua pessoa. Se você tem o seu nome e o nome do seu blog em todos os seus posts e tem esses nomes dentro dos marcadores aqui, quando ela fizer uma busca no Google, vai chegar uma hora que ela vai te encontrar na primeira página. Isso você faz não só no Blogger, você faz no YouTube e no Facebook já faz isso automaticamente. Ou seja, se você colocar o seu nome depois de um bom tempo fazendo conteúdo na busca do Google, você vai perceber que o Google vai ranquear, vai apresentar para você todos os resultados aonde está o seu nome. Isso demora um pouco porque existe, por exemplo, vários Márcio Silvas, como pode existir vários João, José, Maria e assim por diante. Então o que manda é a quantidade de conteúdo que você coloca na internet. Depois de acrescentado aqui os marcadores, você vai clicar em concluir. Depois dos marcadores, a gente tem aqui a opção programar. Eu sempre deixo automático
não tenho muita hora, muita hora exata para publicar meu post. Mas se você quiser programar, você pode vir aqui selecionar definir data e hora e vai ter um calendário e um relógio para você estar escolhendo o horário e a data do seu post. Se você é uma pessoa que tem bastante conteúdo para colocar na internet, é uma dica que eu dou que pode funcionar muito bem. Você passar um final de semana todo escrevendo seus posts e programar aqui os dias da semana para ele ficar publicando um por dia. E você fica aí a sua semana toda livre para estar fazendo outras coisas. Eu vou deixar aqui em automático. Depois que você programa aqui, você clica em concluir. E o próximo é o link permanente. O link permanente nada mais é do que no link aparecer todo o título do seu post. Isso também serve como otimização do seu post. Então, por padrão, ele vem aqui, link permanente automático. Eu vou clicar em link permanente personalizado e abre uma caixa aqui para mim estar editando o link. Então tem aqui já como criar, como criar, -1, -post, -e, -editar, -o, -texto, -no. Por padrão ele não coloca o título inteiro no link e você vai estar vindo aqui e acrescentando no seu blog. É muito importante que você coloque esses traços antes de cada palavra. As palavras funcionar como palavra-chave no link. Depois de editado aqui, você vai clicar em concluir. Local. Eu não estou acostumado a colocar, mas se o seu blog for de um assunto aí regional e você quer atrair tráfego para o seu blog regional, eu aconselho que você coloque aqui a cidade, o estado e o país da onde você está fazendo o blog. Isso vai te colocar na busca quando a pessoa colocar lá, por exemplo, você cria aí um blog de artesanato, artesanato em Ibitinga, São Paulo, Brasil. A pessoa coloca isso no buscador do Google, o Google vai buscar essa ferramenta aqui de localização e vai apontar o seu blog no resultado. Então eu não coloco nada aqui, nesse blog eu não tenho essa necessidade, vou concluir. E descrição de pesquisa é o próximo. Essa descrição de pesquisa ela não precisa ser muito grande, mas eu criei um hábito de pegar todo esse bloco que eu coloco aqui como subtítulo, eu copio ele e colo aqui dentro. O Google ele não vai mostrar inteiro todo esse texto que eu coloquei aqui. Ele vai mostrar aqui no máximo umas 3 linhas, mas eu sempre coloco um pouquinho a mais aqui, porque o Google está sempre mudando e pode ser que ele pegue aí um outro trecho do bloco. E clico em concluir. Observe que o texto todo que eu inseri ele aparece aqui agora. Em opções eu não mexo, ele por padrão ele vem assim, comentários permitir, modo de escrever, mostrar HTML literalmente. Isso daqui evita que a pessoa faça spam nos seus comentários aí do seu post, porque ela vai colocar o link e esse link não vai ficar autolinkado, ele vai apresentar em texto, literalmente. E a pessoa e o seu leitor aí não vai correr o risco de pegar um vírus, alguma coisa mal intencionada. E ainda tem a moderação que a gente configurou no vídeo passado. Usar a tag BR. Eu deixo isso aqui selecionado também, porque isso daqui nada mais é que um separador. E eu deixo ele selecionado aqui. E serve para me identificar essa separação aqui quando eu vou editar HTML. Eu vou clicar aqui para você ver aqui, ó, no editor de HTML. Observa que em cada separação, cada enter que eu dou no texto, aparece um BR. Eu sei que aqui tem uma separação de texto. E anteriormente a isso, é o final de algum script ou final de algum texto. E eu posso estar modificando daqui para frente, ou bem exatamente nesse ponto. Ou seja, é um espaço onde eu posso acrescentar scripts. E você vai estar vendo isso quando eu for acrescentar o vídeo. Eu vou estar mostrando para você como identificar o ponto exato onde colocar o vídeo. Vou voltar para o editor. Aqui eu estou explicando como fazer a edição de texto e só depois colocar o vídeo. Mas você pode também estar escrevendo o seu texto, aí você para aqui onde você vai colocar o vídeo, coloca o vídeo, dá um enter e continua o seu texto logo abaixo. Eu vou estar mostrando isso quando a gente for inserir o vídeo aqui, como fazer
essa integração do vídeo e como você vai estar dando o Enter para estar continuando o texto logo abaixo. Então, voltando aqui à edição do lado direito, eu clico em concluir aqui em opções e tem aqui as tags personalizadas logo abaixo de opções. Eu vou estar abrindo só para mostrar, mas eu também não mexo em nada e aconselho você também não mexer. Aqui tem várias opções que aparecem aqui e, para falar a verdade, eu ainda não sei do que se trata. Quando eu recebi a instrução de estar ativando essas tags, eu só recebi a instrução de ativar ela lá em configurações avançadas e não mexer aqui. Qualquer novidade que eu descubra sobre essas tags de robôs personalizados, eu vou estar acrescentando no blog. Então eu não faço nada aqui, só abrir para vocês verem como que ela é e clico em concluir. Então está feito aí a edição da otimização do post. Em relação à edição do texto, é assim que eu edito. A única coisa que eu aconselho vocês a fazer e que não fujam disso, que é para não cansar os seus leitores, é o espaçamento entre blocos. Sempre coloque um espaçamento, um pouquinho de texto, espaço, um pouquinho de texto, espaço. Se você fazer uma breve pesquisa na internet e começar a observar outros blogs que estão aí há tempos na internet, você vai perceber que esse espaçamento é uma constante entre os blogs. E você vai perceber também que sempre depois do conteúdo, o administrador do blog ele sempre coloca um link no final, ou de algum produto que ele indica, ou o link simplesmente para a pessoa se inscrever na lista dele, ou um banner, como eu vou estar colocando aqui no próximo vídeo. Agora, a edição do texto propriamente dito, cores, link, aonde eu coloco o link, em que palavra eu coloco o link, essa frase de efeito, como é feita a assinatura aqui no final, esses tipos de edição vai da sua imaginação. Você faz exatamente do jeito que você quiser. Aonde vai o vídeo? Eu aconselho sempre colocar no meio, mas você pode colocar logo no começo e fazer a explicação depois. Ou fazer a introdução aqui e já partir para o vídeo. Isso vai de você, vai do que você vê que está dando certo no seu blog. A única coisa que eu oriento aí você está fazendo é esse espaçamento. Não se esquecer dele. E não se esquecer de uma chamada de ação no final do texto também é muito importante. E a otimização é muito importante que você a faça também, com exceção aqui da descrição de pesquisa que você pode colocar um pouco menor. Mas é imprescindível que você faça dessa maneira e de preferência seja mais objetivo aqui nos marcadores. Então depois de editado o texto, feita aqui a otimização, eu vou clicar em salvar e por enquanto eu não vou publicar, porque eu ainda vou adicionar aqui o vídeo. Esse vídeo foi especificamente para mim estar falando sobre edição de texto. No próximo eu vou estar falando sobre a inserção de imagens e vídeos no seu post. Eu espero que você tenha gostado. Se você ainda não é inscrito para receber minhas dicas no seu e-mail, inscreva-se em algum link aqui no blog ou na descrição desse vídeo se você estiver no YouTube. Inscreva-se também no canal do YouTube para estar recebendo em primeira mão os vídeos no seu e-mail. Se gostou, dá um joinha. Se não gostou, dá um joinha também. Favorita o vídeo, compartilhe com seus amigos, que quanto mais pessoas souberem dessas informações, mais fácil vai ser da gente trabalhar na internet. Então eu te espero no próximo post, te espero no próximo vídeo. Aqui quem falou com você foi Márcio Silva do blog Top Saber. Sucesso na rede. Tchau, tchau.